Olá pessoas, tudo bem? Estou aqui para começar um curso de cálculo, de cálculo 1 no caso, e estarei introduzindo o curso com uma aula acerca das noções de derivada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cálculo, mas se ouviram, provavelmente ouviram falar de integrais e derivadas, certo? E é isso que estudaremos aqui. Nessa introdução básica, eu vou falar sobre a derivada e o que é a derivada basicamente. Bem, basicamente, ela é a taxa de variação. Então, estudar a derivada é estudar a taxa de variação, especificamente instantânea, certo? E vocês vão entender por que se surgiu esse problema, certo? Então, um exemplo básico para tornar isso mais palpável é a velocidade. Velocidade é a taxa de variação da posição, certo? Tanto que na fórmula da velocidade, que é bem simples, é a seguinte: velocidade v é o quanto varia, esse delta aqui é de variação, o espaço em relação à variação de tempo, ok? Temos outros exemplos de derivadas, entre aspas, né, como a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em si, e a inflação, por exemplo, que é a taxa de variação dos preços, ok? Aqui, voltando para a velocidade, a gente fala de variação de espaço por variação de tempo, como por exemplo a gente usa muito quilômetros por hora, ou no sistema internacional, metros por segundo, certo? Para compreender melhor a função que a gente vai construir um gráfico de espaço em relação ao tempo, vamos colocar o espaço isolado em função do tempo. Então vamos passar o tempo multiplicando para lá, vai ficar que a variação de espaço, que é espaço final que a gente quer, menos o espaço inicial, é igual à velocidade. E eu vou mudar esse ΔT simplesmente para t, para facilitar a anotação, ok? Passando esse espaço negativo para lá positivo, nós conseguimos a nossa função em relação ao tempo, que é a seguinte: espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Essa é conhecida como a função horária dos espaços do movimento uniforme, em que a velocidade ela é constante, certo? É assim que é conhecida essa forma. E ela dá, se vocês observarem, o gráfico de uma reta, porque aqui nós temos o nosso termo independente, isso seria uma constante, né? E a velocidade, que é a nossa taxa de variação, nossa derivada, por assim dizer, é o coeficiente angular em relação ao tempo, que se fosse uma função y em relação a x, o t seria o x. Então, o nosso gráfico fica algo desse tipo, considerando que a velocidade é positiva, né? Então, a inclinação seria crescente. Nosso gráfico de espaço por tempo ficaria como uma reta. Como poderíamos interpretar geometricamente a nossa velocidade? O ΔS seria como ΔY e o ΔT como um ΔX. Então a velocidade seria o coeficiente angular, como eu disse. Então poderia ser interpretada geometricamente como a tangente desse ângulo θ, né? Velocidade também pode ser interpretada, no caso, como a tangente do ângulo θ, considerando que ela é constante nessa situação, no movimento uniforme. Muito bem. Mas o espaço por tempo, no caso do movimento uniforme, ele cresce, ou seja, ele não é constante, mas cresce linearmente, certo? Se fôssemos fazer um gráfico da velocidade, ele seria um gráfico assim, de velocidade por tempo, um gráfico constante, certo? Da velocidade. Tá? Então esse seria o estudo do movimento uniforme. Cada ponto que você pega desse gráfico, existe a mesma taxa de variação do espaço que é a velocidade, mesmo ΔS sobre ΔT, ok? Mas se a gente for agora fazer um estudo do movimento uniformemente variado, certo? A gente viu lá na introdução que o que se dá a taxa de variação da velocidade é a aceleração, que é muito correlata à velocidade como taxa de variação do espaço. Então, a aceleração é a variação de velocidade por variação de tempo, certo? Então, da mesma forma, se nós tivéssemos um gráfico de variação de velocidade por tempo, também seria algo linear, certo? Então, essa seria a nossa função. Se fizéssemos um gráfico
de aceleração por tempo, seria um gráfico também constante. Tá? A aparência desses gráficos também depende do sinal, por exemplo, da velocidade ou da aceleração, mas eu estou considerando sempre positivo, ok? O gráfico constante. Mas agora, como é que seria o gráfico da variação do espaço? Né? Com noções de derivada, nós poderíamos fazer isso mais claramente, certo? Mas como ainda não introduzimos exatamente a derivada mais formalmente, eu já vou dar uma adiantada e mostrar como ficaria o gráfico do espaço. Seria algo assim, ó, quase que parabólico, tá? De um espaço por tempo nessa situação. E se nós lembrarmos da função, e posteriormente eu mostrarei como se chega nessa função, o espaço, no caso do movimento uniformemente variado, se alguém lembra do ensino médio, como a gente chama de sorvetão, é o espaço inicial, mais a velocidade inicial, porque agora a velocidade varia, né? Então tem que ter uma inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E isso realmente é a função de uma parábola, certo? Nós temos o t ao quadrado, que é o nosso x, esse t aqui com esse coeficiente, e o nosso termo independente espaço inicial. A preocupação nossa na próxima aula do curso será qual é a velocidade do objeto, no caso, num ponto específico, por exemplo, do gráfico de espaço por tempo. Ou a aceleração é constante, mas a velocidade, qual será a velocidade nesse instante? Bem, se a gente lembrar, velocidade é espaço por tempo, variação de velocidade por tempo. Mas no caso, ela não é constante. Se a gente pegar esse ponto e fizer um triângulo aqui, nem existe esse triângulo na verdade, porque é uma curva, mas se a gente aproximar para um triângulo, nunca vai ser constante, sempre vai estar variando. Se você observar, está sempre crescendo. A interpretação geométrica da velocidade, nesse caso, seria a inclinação da reta tangente nesse ponto, né? Considerem que isso seja uma reta. Então seria analogamente a tangente desse ângulo aqui, certo? Mas depois, na próxima aula, eu vou mostrar qual que é a preocupação e como nós conseguimos achar essa taxa de variação instantânea. Porque quando a gente fala em velocidade de um objeto que não tem uma velocidade constante, a gente fala em velocidade média, que é pegar o ΔS médio, né? Ou seja, quanto ele variou de espaço, pela variação de tempo, mas de modo mais abrangente. Mas se nós quisermos uma coisa mais específica, uma coisa mais certa, então a gente teria que pegar algo mais instantâneo. A ideia que eu já vou introduzir seria tornar essa variação de tempo cada vez menor, certo? Para conseguirmos achar a inclinação dessa reta, que no caso é a velocidade. Essa foi a primeira aula, uma introdução bem básica, exemplificando com noções de movimento, né, de cinemática. E eu agradeço a todos que assistirem. Eu vou fazer a próxima aula aprofundando mais noções de derivada. E é isso mesmo. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo.